Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, que você nesta noite tenha uma madrugada de bênção, uma madrugada voltada para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Você que está agora nos ouvindo mediante este meio de comunicação, este veículo de comunicação, que você tenha uma madrugada de salvação, uma madrugada de bênção, uma madrugada de restauração, que o Espírito Santo lhe visite na madrugada deste dia, que você receba a visitação do Espírito Santo nesta madrugada. Oh glória! A Bíblia diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, procurando os fiéis da terra. Oh glória! E nesta madrugada de oração, minha amada, meu amado, eu quero louvar a Deus pela tua vida, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que João 3,16 nos ensina, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, é necessário que você creia, que você acredite que Jesus ele é libertador, que você crê que Jesus ele é salvador, que você crê que ele tem o poder de transformar a minha e a sua vida. Quando nós cremos na sua palavra, quando nós obedecemos a mesma, nos voltamos a obedecer os seus ensinos, os seus estatutos, os seus mandamentos, quando nós voltamos a olhar para o Cordeiro de Deus, quando nós nos voltamos a olhar para a cruz do Calvário, ali nós encontramos a redenção para a nossa alma. Oh glória! Em João, o mesmo João que escreveu lá em João 3,16, agora vai escrever João 8,32 e vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas pastor, livre para quê? Livre para adorar o Senhor, livre para glorificar a Jesus, livre para servir ao Senhor, porque o jugo do pecado o Senhor quebrou. Isaías 10:27, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Jesus é a unção que despedaça o jugo que estava sobre o nosso ombro, a carga pesada que estava sobre o nosso ombro. E o próprio Jesus vai dizer: aprendei-o de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh glória! É suave e o fardo é leve. Ele não coloca peso nas costas de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta madrugada estamos diante a uma grande campanha de oração, a um janeiro profético, amados, a um janeiro onde você está voltado a estar clamando pela tua família, pelo teu lar. Queridos, há um segredo na palavra do Senhor, há um segredo ao qual Jesus deixou para nós. Louvado seja Deus. Se você buscar lá no princípio, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, na criação, na formação, em todo um projeto de Deus para com a humanidade, se você observar ali a queda do homem, a transgressão do homem contra Deus, através de um princípio lógico de Deus, porque Deus ele deixa um princípio para o homem. Louvado seja Deus. E o homem ele vai quebrar este princípio diante de Deus.
Porque o princípio está na obediência. A questão não está no fruto, a questão está na obediência. Porque Deus, ele dá uma ordem, e a sua ordem, ela tem que ser cumprida. Queira você ou não, queira eu ou não, a ordem de Deus, ela tem que ser cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque é um princípio lógico, mediante a palavra de Deus. Um mandamento ao qual Deus, ele deixa. E esse mandamento não podia ser quebrado. E Adão, ele juntamente com a sua companheira quebra este mandamento. Era um mandamento de obediência. A árvore estava plantada naquele lugar. E Deus dá a ele ordem. Deus mostra a ele todo o paraíso. E ele poderia desfrutar de tudo. Somente ali, naquela árvore, ele não poderia tocar. Porque no dia que ele tocasse, certamente ele morreria. Então era um mandamento que Deus deixou. É uma questão de obediência. E Jesus, ele disse através da sua palavra para que nós obedecêssemos a sua palavra. A sua palavra. Obedecermos a sua palavra. E a palavra de Deus, louvado seja Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Então Jesus, ele disse lá em João 14, escute isso aqui, eu quero ler para você isso aqui. Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que diz aqui. O Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler já o tema da campanha. Olha o que diz o Evangelho de João, no seu capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Estejais vós também. Mesmo vós sabendo para onde vou, conhecereis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Versículo 6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, Jesus está nos mostrando, através da sua palavra, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E ninguém verá a Deus se não for por Ele. Está escrito aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, amados, nesta madrugada de oração, nós vamos estar dando entrada em uma grande campanha de oração aqui no canal do YouTube. Será um janeiro profético. Um janeiro profético. A palavra de Deus, irmãos, ela é linda. Ela tem respaldo para todas as coisas. E na madrugada deste dia, o texto aqui em apreço, o povo está cativo na Babilônia. Por causa de que o povo está cativo? Por conta da sua desobediência. O princípio. Por causa de que Adão ficou cativo de Satanás? Porque desobedeceu a Deus. Então a desobediência a Deus, nos faz ser cativo do nosso inimigo. Nos faz ser cativo do nosso adversário. Nós não podemos ficar cativo de pessoas. Não. Nós não podemos ficar, porque lá em João 8,32 diz que Jesus nos libertou. E se Ele nos libertou, nós somos livres. Livre para o adorá-lo, livre para glorificá-lo e livre para o servi-lo em espírito e em verdade. Então o povo desobedece a Deus e agora está no cativeiro. Estão cativos dos seus próprios erros. Estão cativos das suas próprias vontades. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Jeremias 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, que certamente
que passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Amém, meu amado? Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus não quer que rasgamos a veste, as roupas, não. Ele quer que nós abrimos o nosso coração, através de um grande aquebrantamento. Davi comete um pecado de homicídio e de adultério. Ele pega o seu soldado Urias, coloca na frente da batalha através do seu general Urias. Ele pega o seu soldado e coloca na frente da batalha. E aquele soldado agora, ele é morto. Davi havia adulterado com a esposa dele, com Betseba. E agora vem um juízo sobre a vida do rei Davi. Há um juízo. Houve um juízo no princípio. Houve um juízo aqui nesta carta de Jeremias, capítulo 29. O povo é levado em juízo de Deus. Então não te engane, não te preocupe. Não te preocupe, porque há juízo de Deus. Deus é quem faz justiça. Não adianta você se espernear, não adianta você querer tomar as suas conclusões precipitadas, não adianta, porque Deus, Ele é juízo. E Ele é quem julga a minha e a sua causa. Lembra dos trabalhadores da última hora? Lembra dos trabalhadores da última hora? Que o dono da vinha, ele sai a contratar trabalhadores, e ele vai trazendo os trabalhadores para ir para a sua vinha, e ele acha ali um que está ansioso ali, já quase no término do dia, e manda para a sua vinha, e ele começa o salário pelo aquele trabalhador que começou já quase no final do dia, já quase no término do dia. E ele começa assalariando aquele trabalhador. Aqueles que haviam sido contratados nas primeiras horas, olhando aquele homem, dando o salário àquele moço, eles consigo mesmo, olha, se ele que chegou agora recebeu esse tanto, nós vamos receber muito mais. Mas não, o dono da vinha deu a eles a mesma coisa, aquilo que contratou com eles. E eles ficaram indignados com o dono da vinha, mas o dono da vinha o repreendeu, dizendo: porventura são mau os seus olhos, o seu coração? Não posso eu fazer da minha vinha o que eu bem entender? Louvado seja Deus. Jesus é o dono da vinha, é Ele que é o dono da vinha, e Ele faz como Ele quer. Ele faz, não é do jeito que o pastor Alex quer, não é da sua vontade nem da minha vontade, é da vontade dEle, é do jeito que Ele quer. E é do jeito que Ele quer que Ele vai abençoar a sua família, Ele vai abençoar o seu lar. Vai ser um janeiro profético, vai ser um janeiro onde nós vamos estar orando, vamos estar clamando pela tua família, pelo teu lar. Eu estou me comprometendo com o céu pela tua família, em jejum, em oração, em consagração, em separação, para que 2026 seja um ano voltado para a glória de Deus sobre a tua casa, que os teus filhos venham a ser libertos, que o teu esposo venha a ser liberto, que milagres venham acontecer sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe oração, divulgue oração, seja um abençoador, não leve para o coração, seja um abençoador, divulgue oração, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.